Oi pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês neste dia. Vamos a mais um momento de esperança em tempos de crise. Tempos difíceis, né, queridos? Tempos difíceis estamos vivendo, isolamento, de quarentena, de desemprego, de fome e de morte. E nesses dias difíceis, uma enxurrada de falsos profetas e falsos mestres tem aparecido, fazendo as suas previsões, reivindicando promessas, determinando o fim do problema e exigindo o cessar da praga, como alguns têm chamado o coronavírus. Creio que a maioria dos seres humanos não gostam do sofrimento, não gostam da dor, da escassez ou de qualquer coisa ruim ou desfavorável. Todos nós somos assim em alguma medida, né? Quando uma dorzinha de cabeça, por menor que ela seja, venha sobre nós, imediatamente procuramos um analgésico, tomamos para nos livrar deste incômodo. Naturalmente, nós somos assim, nós não gostamos da dor de forma nenhuma. Mas não podemos esquecer que o sofrimento, que a dor, que um vírus, ou a enfermidade, ou a escassez, ou a morte de um parente, pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para trabalhar na vida de uma nação ou de todas as nações, de um povo, de uma cidade, de uma família ou de um indivíduo. Quando enfrentamos um determinado sofrimento, o nosso desejo de fato é sair o mais rápido dele. Isso pode ser verificado na questão na qual estamos vivendo agora do Covid-19. As nações do mundo estão correndo, os cientistas estão aí correndo para descobrir um antídoto, uma vacina que seja capaz de combater o coronavírus. É bom lembrar também, amados, que não é uma questão apenas humanitária. Essa correria toda também tem por trás uma questão financeira, porque nós sabemos que a primeira nação que colocar uma vacina no mercado ganhará trilhões de dólares. Então é uma ação humanitária? É, mas tem uma ação comercial, financeira muito forte que está motivando essa batalha toda, essa luta toda para se descobrir uma vacina contra esse vírus. Minha pergunta que quero fazer para vocês hoje é a seguinte: nós, como povo de Deus, devemos ter a mesma pressa que aqueles que não conhecem têm para se livrar do sofrimento? A minha resposta é não. Precisamos entender que há lições que Deus deseja nos ensinar que só aprenderemos através da dor, do sofrimento. Como alguém já disse, o sofrimento é a escola natural de Deus. Nos próximos vídeos eu quero mostrar para os irmãos algumas pessoas que tiveram a sua fé aperfeiçoada depois do sofrimento, que tiveram experiências incríveis com Deus durante o sofrimento. Há muitas coisas boas que podem vir sobre o povo de Deus por ocasião do sofrimento. Talvez essa seja a razão porque Deus disse o que disse em Tiago capítulo 1. Quero convidar vocês para ler comigo Tiago capítulo 1, verso 2 a 4 e verso 14. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passagem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O benefício do sofrimento ou da provação nesse texto que nós acabamos de ler aqui é a perseverança. Quando Deus permite que o seu povo seja provado ou passe por algum sofrimento, é porque Ele quer desenvolver perseverança em nós. É bom lembrar também, queridos, que o objetivo da tentação enviada por Satanás ou gerada no nosso coração, na nossa própria cobiça,
é nos derrubar. Mas o propósito de Deus em permitir ou enviar a provação é nos aperfeiçoar. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos irão esmorecer, irão desanimar, irão retroceder na sua fé durante esse tempo de sofrimento que estamos passando. Mas esse não é o propósito de Deus, definitivamente não é. O propósito de Deus em permitir ou enviar esse sofrimento é nos tornar perseverantes. Muitos cristãos que andavam trôpegos, vacilantes, desanimados antes do coronavírus, Deus deseja que ao passar por essa situação, eles saiam firmes, resolutos e perseverantes em sua caminhada cristã. O objetivo, um outro objetivo da aprovação é a nossa aprovação. O verso 12 diz que depois de provado e aprovado, receberemos a coroa da vida. Quero fazer algumas observações desse texto que nós lemos aqui. Basicamente, vou citar para os irmãos considerarem em suas casas. Primeira observação: é inevitável que o cristão passe pelas provações. É inevitável. Tiago dirige, em primeiro lugar, a carta aos irmãos. Ele diz aí claramente: meus irmãos, é inevitável que isso aconteça. Nós vamos passar pela provação. Não estamos livres, não estamos cercados numa bolha ou isentos do sofrimento. Absolutamente não. A segunda observação: as provações vêm, mas passam. Tiago diz: tende por motivo de alegria o passardes. Nós não permaneceremos o tempo todo na provação. O coronavírus vem e ele vai embora. Todo vírus tem o seu tempo de existência, de permanência. Tem o seu auge, mas também tem o seu declínio. Jesus diz que nós passaríamos por aflições, teríamos aflições. O salmista diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a aflição vai passar, a provação vai passar. Terceira, as provações devem gerar alegria e não murmuração. Tiago diz: tende por motivo de toda alegria, toda alegria. Então, se você está aí isolado, aquarentado, você está impedido de trabalhar, de receber dinheiro, não faça desse momento um tempo de murmuração, de queixa, de reclamação, mas agradeça a Deus, louve a Deus, porque a sua vida está nas mãos dele, o seu futuro está garantido por ele. Quarta lição: o objetivo da aprovação é produzir perseverança no cristão. O versículo 3 diz isso. O objetivo de Deus permitir que nós passemos pela aprovação é nos tornar perseverantes, firmes, resolutos, convictos de nossa fé. Quinta, o objetivo final da aprovação é a nossa aprovação. Não é que Deus quer que sejamos reprovados de maneira nenhuma. O texto, versículo 12, diz: depois de provado e aprovado. Que todos nós, queridos, saiamos dessa aprovação, desse sofrimento no qual nos encontramos, aprovados por Deus, por permanecermos perseverantes em seus caminhos. Sexta, o resultado final da aprovação é bênção e não maldição. O versículo 12 também diz que aquele que é provado e aprovado receberá a coroa da vida. Então, o objetivo final é esse, é sermos abençoados, não materialmente, não esquece disso, mas na nossa vida espiritual, nosso conhecimento de Deus, nossa experiência com Ele, nossa dependência dEle. Sétimo lugar, a aprovação nunca é agradável, mas produz fruto que sem ela não conseguiríamos. É verdade, ninguém gosta de passar pela aprovação, ninguém gosta de ser disciplinado, como Hebreus 12 diz, que no início a disciplina não parece boa, mas depois produz frutos extraordinários. Então agradeça a Deus pelo privilégio e oportunidade de você poder passar por esse tempo difícil. E oitava e última observação:
Tiago não está sugerindo que a vida eterna é conseguida através da provação. O que ele diz é que aqueles que perseveram em meio às provações serão honrados com a coroa que é a vida eterna. Uma coroa que não é a coroa, não é que você vai chegar, vai receber um diadema, uma pérola, uma coroa chamada coroa da vida, mas a coroa que é a vida eterna. Então, queridos, que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude, para que possamos tirar lições desse tempo difícil que estamos vivendo e que todos nós saiamos muito mais firmes, resolutos, determinados, decididos, convictos e perseverantes do que entramos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.